quero pedir para que você leia comigo Isaías, capítulo 66, livro do profeta Isaías, profeta messiânico, um profeta que tem uma importância fundamental no que diz respeito à vinda de Jesus, um profeta que profetizou sobre Cristo, sobre o Messias, 750 anos antes ele já falava de Jesus, por isso que alguns brincam que é o evangelho do Antigo Testamento, né? Isaías 66, versículos 7, 8 e 9. E se você encontrar, eu peço que você diga amém, dê um glória a Deus, glorifique o nome do Senhor. Então vamos ler Isaías 66, versículos 7 até o 9. Diz assim a palavra do Senhor: Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe vissem as dores de parto, deu à luz a seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer, diz o Senhor? Acaso eu faço nascer e fecharei a madre? Diz o teu Deus. Agora abre em Gálatas, capítulo 9. São os dois textos de introdução para fundamentarmos a palavra. Gálatas, Epístola aos Gálatas, capítulo 4, melhor dizendo, versículo 19, não tem o 9, né? Gálatas, capítulo 4. E quem encontrou diz? Amém. Gálatas 4, verso 19. Diz assim: Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em nós. Oremos pela palavra. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu li os textos que introduzem a Tua palavra, fundamentam essa mensagem dessa noite. Eu te peço que o Senhor use a minha vida, Senhor, a despeito de mim, que o Senhor me use como um instrumento profético nas Tuas mãos, para que aquilo que o Senhor estabeleceu para essa quarta-feira, para essas próximas 4 quartas-feiras, seja entregue ao Teu povo, que seja anulado todo o cansaço, toda mente divagante, todo o devaneio, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que toda ação também do inimigo contra aquilo que o Senhor quer derramar aqui nesse lugar seja anulada, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos os valentes dessa região amarrados, manietados e proibidos de agir aqui nesse lugar, e os expulsamos para onde o Senhor bem determinar. Fala conosco nessa noite. Eu quero profetizar nessa primeira oração, nessa quarta, nessa semana que fala sobre o poder da oração, profetizar um tempo de portas abertas na vida dos meus irmãos, na vida dos teus filhos, e eu quero declarar pelo poder que há no nome de Jesus, que hoje começamos um processo onde vamos gerar aquilo que o Senhor quer gerar nesse tempo. As dores de parto começam, porque vai nascer um tempo poderoso, vão nascer milagres na vida dos teus filhos, Senhor. Eu quero declarar isso, milagres extraordinários, milagres criativos sendo gerados nessa série, para que o teu nome seja glorificado. Assim nós oramos, entregando a Ti essa palavra, em o nome de Jesus. E se você crê, concorda e recebe, diga amém. E pela fé vamos aplaudir ao Senhor pelo aquilo que Ele já está fazendo nesse dia e nessas 3 próximas quartas-feiras, amém? E o tema dessa primeira ministração é o tempo de gerar. Quero falar sobre isso, tempo de gerar. E esse é o tempo que Deus colocou no meu coração para essas 4 semanas que o pastor André pediu para falarmos sobre o poder da oração, nesse primeiro dia. Estamos num tempo de gerar. Deus quer gerar em nós e através de nós a sua vontade aqui na terra, a sua vontade na nossa vida. E nesses 2 textos que lemos, tanto de Isaías 66, de 7 a 9, você lê aqui uma palavra que vai saltar um pouquinho mais aos nossos olhos, dentre tantas que podemos tirar desse texto, que é quando o Senhor fala sobre as dores de parto. A dor do parto é aquela dor que já vem no final, quando a mulher está próxima. As mulheres sabem muito bem disso, o homem não faz ideia do que é, né, porque as mulheres é que receberam essa incumbência e os homens dão glória a Deus por isso. Aleluia. Quem é casado, irmão? Tem gente que não tem muita certeza, fez assim. Então, quem é casado de verdade? Aleluia. Então, você que é casado, principalmente você homem, valorize
a sua esposa, porque não deve ser fácil passar pelas dores de parto. E as dores de parto, elas surgem, elas vêm justamente quando? Quando já está para acontecer. Quando vai nascer aquele bebê tão esperado ao longo dos primeiros 9 meses e ainda até muito antes, porque muitos anos, muitas vezes de espera, tentando gerando aquela criança. E as dores de parto anunciam que está para chegar a bênção da criança, a bênção da vitória que o Senhor estabeleceu para nós. E no texto de Gálatas, Paulo fala isso para uma igreja. É importante você entender junto comigo que tudo que Paulo escreve, a carta de Paulo para Gálatas, para Corinto, para os Filipenses, para Éfeso, ele está escrevendo para o cristão, para o crente. E ele fala com a igreja em Gálatas, ele diz o seguinte: meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto. Estamos falando da dor de parto no aspecto espiritual. Paulo está dizendo para a igreja e para os seus filhos na fé a seguinte coisa: olha, mais uma vez eu estou gerando algo por vocês e para vocês. E eu quero que você entenda, e eu quero declarar nessa primeira semana, que nós estamos entrando num tempo onde nós, como intercessores, e todos somos intercessores, todos aqui precisamos participar e ter uma vida de oração. Claro que alguns têm um chamado para essa área, alguns são ativados para trabalharem nessa área, vão se aprofundar, mas todos nós nos relacionamos com Deus através da palavra e também através da oração, porque oração é relacionamento. E Paulo diz: eu estou gerando algo para vocês e sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ele está dizendo o seguinte: eu estou orando, eu estou gerando com dores um novo tempo da manifestação de Cristo na vida de vocês, porque já era uma igreja, já era um povo cristão que se reunia, mas Paulo estava gerando algo novo na vida deles. E que você nessa noite receba essa palavra, eu quero profetizar isso sobre você, que seja gerado algo novo na sua vida. Deus já gerou muitas coisas em mim, já gerou muitas coisas através da sua vida e em você, mas que algo novo comece a ser gerado a partir desse dia e que você espiritualmente comece a entrar num trabalho de parto. Inclusive os homens. Mas o parto daquela bênção, daquele milagre, e nós vamos falar isso no final, daquele milagre que você está colocando diante do Senhor. E esse milagre vai nascer durante essas 4 semanas, em nome de Jesus. Então vamos entender algumas coisas aqui. Os intercessores são, quando a gente lê esse texto, Paulo dizendo que sofre de dores de parto, Isaías falando sobre o Senhor: não farei eu nascer aquilo que eu já comecei a gerar. Então aquilo que Deus já começou na sua vida, a obra que Deus já começou na sua vida, os propósitos que Deus já estabeleceu para a sua vida, eles vão nascer. Deus não vai parar no meio do caminho com isso. Quem está aí? Mas Deus escolheu trabalhar de uma forma. Ele escolheu trabalhar através de nós e não a despeito de nós. Deus escolheu trabalhar com o homem e gerar na terra a vontade dele, no céu, através do homem. Você entende isso? Então o intercessor, ele é o ventre de Deus na terra, que dá a luz aos projetos de Deus que já foram estabelecidos no céu, aqui na terra. E você vê isso ao longo de toda a história da Bíblia. Dos profetas, dos patriarcas, dos profetas, no Antigo, no Novo Testamento. A Bíblia, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, ela é cristocêntrica, ela aponta para Cristo. E você vê em toda a história os homens que Deus escolheu e estabeleceu para aquele tempo serem os instrumentos, os intercessores, o ventre de Deus para gerarem aquilo que Deus havia estabelecido no céu. A Bíblia diz, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3... que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu amo esse versículo, eu cito muito ele, porque eu entendo que esse texto fala muito claro que tudo aquilo que eu preciso, Deus já fez. Amém? Alô? Tudo aquilo que nós precisamos, todas as bênçãos, já foram estabelecidas, já foram realizadas. A obra da cruz, ela é completa. Cristo não fez a obra pela metade. Isaías, que eu disse no início, o profeta messiânico, ele falou o seguinte, lá no finalzinho, quando nós lemos: acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer?
Ou seja, eu vou abrir a madre e não vou trazer a existência? Eu vou enviar o meu filho Jesus, ele vai morrer na cruz, vai sofrer por toda a humanidade e eu não vou entregar a obra completa? Não, ele quer entregar a obra completa, mas ele espera que nós sejamos o seu ventre aqui na terra, que através da nossa fé, da nossa oração, do poder que há na oração. A gente vai falar ao longo dessa semana sobre os tipos de oração, sobre as formas de oração, os tipos de intercessores. Mas hoje eu quero falar um pouco mais sobre esse aspecto das dores de parto. Então você, querido, você é o ventre de Deus na tua casa. Você que vai gerar na tua casa e na tua família aquilo que Deus quer gerar. Você é o ventre de Deus na região que você mora. Você, a igreja de Nova Vida em Jacarepaguá, é o ventre de Deus que vai gerar nessa região da nossa cidade aquilo que Deus quer gerar. Você entende isso? Então, como ventre de Deus, nós estamos aqui para isso, para gerar. Esse é o primeiro aspecto nessa introdução. Nós, na verdade, temos que entender que são 4 passos. O primeiro é o gerar. É aquilo que nós fazemos para que Deus venha gerar em nós e através de nós a sua vontade. O segundo aspecto é esperar o processo. Quem é ansioso aí? Quem não tem certeza fica no meio do caminho. Eu sou. O ansioso não gosta de esperar, é ou não é verdade? Mas a mulher, se ela engravidar, ela descobrir a gravidez, descobriu que tem 5 semanas, ela vai ter que esperar completar os 9 meses. Não tem como. É ou não é verdade? Então, se o primeiro aspecto, o primeiro passo é gerar, o segundo é saber esperar o processo. Tem um tempo. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 3, que há tempo para todas as coisas. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de crescer, tempo de plantar, tempo de colher. Então existe esse segundo passo dentro desse aspecto de gerar através das dores de parto o processo de espera. E quando nós tentamos antecipar o processo de Deus, sabe o que acontece? Dá ruim. Não dá certo. Quer ver um exemplo claríssimo na Bíblia sobre isso? Abraão e a sua esposa Sara, principalmente Sara. Sara se olhou no espelho com 90 anos e falou, não tem jeito, não dá. Com quase 90 anos ainda na época. Como é que vai ser? Eu estou ficando velho, Abraão está ficando velho. Abraão, vamos resolver isso daí, você tem uma promessa, então você vai lá com a serva e você gera com ela o seu filho, e aí nasce Ismael. E aí Sara, aí, já com 90 anos, e Abraão aos 100 anos de idade, Deus opera um milagre extraordinário, porque era o tempo, porque até o tempo é importante para que a gente veja o milagre. Deus, ele gera os milagres no tempo certo. Alô? Quem está aí? Tem um tempo para o milagre. Você não pode antecipar o plano de Deus. Toda vez que a ansiedade vai à frente, toma à frente das nossas decisões, nós tomamos decisões equivocadas. E essa decisão de Sara e de Abraão, que gerou Ismael, gera problema até hoje. Então, os filhos de Ismael. Você entende o problema que há quando nós não esperamos o tempo do processo? O terceiro passo são exatamente as dores de parto, é quando se aproxima o nascimento. Deixa eu te explicar algo. Quando a gente fala de dores de parto, tem alguns aspectos, e um deles é que ninguém gosta de sentir dor. Sim ou não? O ser humano não foi programado para sentir dor. A dor veio quando o pecado entrou. Quando Adão, que deveria cuidar do jardim, não cuidou, e ele estava distraído, e aí a serpente entrou e se aproveitou de Eva. Quem está aí? Então a responsabilidade do que alguns dizem que foi de Eva, não foi, foi de Adão. Porque Deus deu para ele a ordem que ele deveria guardar o jardim, e não Eva. Então ele negligenciou em algum momento a guarda do jardim. Você entende isso? Então, ninguém gosta de sentir dor, mas muitas vezes, quando a dor está muito forte, e talvez isso sirva para algumas pessoas aqui nessa noite. Enquanto eu estava ali, o Senhor falava comigo de pessoas que estão passando momentos de dor. Dor na alma também, não só no corpo, mas na alma. Dores emocionais, no coração. Que muitas vezes, quando a dor mais se intensifica, é porque está chegando o tempo do milagre acontecer. Porque assim é com as dores de parto. Quando a mulher está sentindo as contrações e a dor está cada vez mais forte, e ela tem que fazer mais força, empregar mais força, é porque é o tempo de chegar o neném.
E o quarto passo, se o primeiro é gerar, o segundo é saber esperar, o terceiro são as dores quando se aproxima o nascimento, o quarto passo é desfrutar da bênção. E aí a Bíblia diz, em João 16, 21, diz assim: a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer de ter nascido ao mundo um homem. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Você pode estar sofrendo para gerar a vontade de Deus, o resultado na tua casa, na tua família, para manifestar a tua fé. Muitas vezes tem sido difícil, mas quando chegar o milagre, depois das dores de parto, você não vai nem lembrar do tempo do sofrimento. Você só vai lembrar do tempo que você está desfrutando. Querido, saiba, há recompensa para as suas obras. Há um retorno para as suas orações. A oração não é uma via de mão única, a oração é uma via de mão dupla. Ela vai, mas ela volta com a resposta. Aleluia. Então vai haver uma recompensa. Vai haver e você não vai lembrar desse tempo de sofrimento. Você pode até lembrar, se sentir dores de parto, doeu, mas é tão bom viver aquilo que Deus projetou para a minha vida. A Bíblia diz em Salmos, que Deus já estabeleceu todos os dias da nossa vida. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus já escreveu a nossa história, já nos estabeleceu para nós um destino profético. Ele já tem um propósito idealizado para cada um de nós. O nosso papel é somente nós não nos desviarmos desse caminho. Se nós nos mantivermos alinhados com a vontade de Deus, com a direção de Deus, com os propósitos de Deus, nós vamos viver cada etapa que o Senhor estabeleceu para nós. E nessa noite, nós estamos começando um processo de 4 semanas, onde vamos gerar, saber esperar. Alguns já vão sentir as dores de parto e já vão segurar o bebê no colo. Outros vão ter que esperar um pouquinho mais, mas as dores de parto também vão chegar e no tempo do Senhor, você vai segurar o teu bebezinho no colo. A tua bênção, o teu milagre. Quem está aí comigo, diga glória a Deus. Então, da medida que eu entendo que Deus quer operar através de mim e não independente de mim, eu tenho que me disponibilizar a Ele. Eu tenho que me colocar nas mãos dEle e falar: Senhor, eu tenho que ser um instrumento nas Tuas mãos. Quando nós lemos a oração do Pai Nosso, que eu gosto de chamar, até no nosso livro que a gente escreveu, eu e minha esposa, sobre oração, nós chamamos de oração do reino. Tem um versículo, capítulo 6 de Mateus, que o Senhor fala assim: faça-se a Tua vontade, aqui na terra, como no céu. E eu gosto muito de refletir nesse versículo, quando Jesus fala isso ao Pai. Ele fala: Pai, que se faça a Tua vontade na terra, como a Tua vontade é feita no céu. Reflita sobre a vontade de Deus no céu. Já parou para refletir sobre isso? É tão profundo que a gente não sabe como, mas algumas coisas a gente consegue entender pela palavra. No céu há tristeza. No céu há sofrimento. No céu há doença. Sim ou não? No céu há confusão. No céu há paz. Quando Jesus faz essa oração não como um modelo religioso para ser repetido, mas como um apontamento da nossa vida de relacionamento com Deus, como o pastor disse, oração é relacionamento. Quando o Senhor, Ele fala isso: faça-se a Tua vontade na terra como no céu, o que Ele está dizendo e nos ensinando é o seguinte: nós temos que trazer na terra aquilo que Deus já estabeleceu no céu, aquilo que Jesus já conquistou na cruz, como eu citei, Efésios 6, versículo 3, e aquilo que é a vontade de Deus para nós. E a vontade de Deus para você é que você tenha uma vida plena de tudo aquilo que Ele conquistou para você na cruz. Não pela metade. A obra da cruz, ela não pode parar num aspecto, ela tem muitos aspectos a serem vivenciados, a serem tomados para que nós possamos tomar posse deles. O primeiro deles é a salvação, esse é o primeiro passo, claro. Mas além disso, querido, a salvação, a cura, a restauração, a paz que excede todo o entendimento. Que paz é essa, pastor Luiz? É a paz que não depende das circunstâncias. Você pode até estar hoje aqui
e vivendo um tempo de turbulência na sua vida em alguma área. Mas você pode passar por essa turbulência, sabendo que o piloto do seu avião é o Senhor Jesus, e que essa turbulência é apenas um momento passageiro. E ter paz, saber que Deus está no controle. Então, quando Jesus fala, faça-se a tua vontade, Jesus está dizendo, olha, nós temos que fazer aquilo que Deus determinou para que seja feito aqui na terra, e Ele conta comigo e conta com você. Deixa eu dizer uma coisa, Deus ele cumpre os seus propósitos, e Ele cumpre aquilo que Ele promete. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Você lembra que quando Deus chamou Moisés, eu gosto muito disso, que eu estou refletindo nisso esses dias, e é um negócio meio complexo, mas lembra quando Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel? Moisés estava tranquilo já em Midian, 40 anos, cuidando da sua vida, tocando os negócios da família, e Deus fala, agora você vai ter que voltar para o Egito, confrontar o faraó e libertar o meu povo. E Moisés faz isso, Deus envia as pragas, o povo sai pelo deserto, vamos falar alguma coisa sobre isso nas próximas semanas, mas eu quero pincelar algo aqui. E quando eles chegam próximos já a Canaã, a terra prometida, o povo murmurava tanto, irmãos. Aquele povo reclamava de tudo, viu o que Deus fez no Egito, viu a forma que Deus libertou, viu os milagres extraordinários, coluna de fogo, nuvem e tudo, como Deus abriu o mar, e o povo reclamava, transformava a água amarga em água doce, tirava a água da pedra, mas chegou um determinado momento que eu acho que Moisés não aguentava mais. E Deus diz para ele dizer a pedra para ela jorrar água. E ao invés de dizer, Moisés pega o cajado, irado, ele dá uma pancada na rocha e sai água. Parênteses, Moisés era tão ligado com Deus, que mesmo não fazendo exatamente o que Deus mandou, Deus fez a água sair. Isso é relacionamento. Só que por causa dessa atitude, Deus chamou Moisés no particular. Moisés, agora vem aqui no meu gabinete. Lá no monte. Moisés, olha só, eu não falei para você bater na rocha com o cajado. Eu falei para você dizer para a rocha jorrar água. Então, por causa disso, eu não vou deixar você entrar na terra prometida. E ele não entra. Ele deixa aí Moisés andar, conversa com Deus. Isso é relacionamento, irmãos. Moisés é um personagem extraordinário para entendermos a importância do relacionamento com Deus. Porque Moisés tinha os seus momentos no monte, seus momentos na presença e sem pressa. Mas, enfim. E aí Moisés pede, Senhor, mas eu posso pelo menos ver a terra prometida? Pode ver. Só que Moisés não sabia os planos de Deus, nem nós, né? E ele vê a terra prometida e Moisés morre. A Bíblia diz que não se encontrou o corpo de Moisés. Judas, versículo 9, por exemplo, lemos o diabo e Lúcifer e o arcanjo Miguel contendendo pelo corpo de Moisés. E Moisés é levado aos céus, enfim. Só que lá na frente, lembra que eu disse que Deus cumpre as suas promessas? Quem está aí? Diga assim, Deus cumpre as suas promessas. Ele sempre vai dar um jeito, irmão. Aí quando a gente vai ler o Evangelho de Mateus, quando Jesus está com Pedro e Tiago, indo no Monte da Transfiguração, aonde? Na terra prometida. E aí Jesus chama os dois, eles têm a visão de quem? Jesus, Elias e Moisés entrou na terra prometida. Ele não entrou com aquela geração, ele entrou em espírito, mas ele entrou na terra prometida. Ele estava no Monte da Transfiguração, na terra prometida. Existem promessas que Deus vai cumprir na nossa vida, que muitas vezes são lá na frente, em outras gerações, mas por causa da tua intercessão, do teu posicionamento, Deus vai cumprir. De uma forma ou de outra, Deus estabeleceu uma aliança com Moisés, e mesmo em vida, quando ele estava ali em vida, ele tendo cometido uma atitude que desagradou a Deus, lá na frente, Moisés representando a lei e Elias representando os profetas apareceram com Jesus. Você entende a profundidade disso, irmãos? Deus, ele não vai deixar nada sem resolver, ele não vai deixar nada pela metade, não há uma vírgula que vai ficar sem que Deus não estabeleça a sua vontade. E o Senhor te chama nesse tempo para começar a gerar, para começar a receber de Deus algo novo, para começar a sentir as dores de parto daquilo que Deus quer gerar em você, através de você. Aleluia. E aí quando eu falo de dores de parto, eu lembro de um profeta que foi um desses que apareceu no Monte da Transfiguração. Eu quero ler primeiro livro de Reis, capítulo 18. Primeiro Reis.
E hoje também é uma noite de ativação, você vai entender isso no final. 1 Reis 18, de 41 até o 45. Diz assim, a palavra do nosso Deus. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve um ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então disse Elias, volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Eu gosto dessa passagem de Elias. Elias no Monte Carmelo, e ali Elias se coloca como o ventre de Deus para gerar a chuva que era tão esperada e que já há anos não havia sobre o povo de Israel. E ali no Monte Carmelo, você lê comigo que Elias se ajoelhou. Na verdade, ele se colocou, se encurvou na terra e colocou o rosto entre os joelhos. Deixa eu te explicar, alguns já sabem, claro, sobre isso. A posição que Elias coloca, ou toma ali, era a posição que as mulheres davam à luz naquela época. Hoje em dia as mulheres dão à luz deitadas, numa mesa, tem todo um aparelhamento especial, mas naquela época as mulheres se colocavam numa posição para dar à luz, com a cabeça entre os joelhos, e ali ficavam esperando que o neném viesse. E ali Elias toma uma atitude profética, um ato profético, ele se coloca na posição, a mesma posição que as mulheres davam à luz, e ele começa a orar. E aí ele chama o moço, um servo, e fala, olha ali para o lado e veja, me diz o que é que você vê. E o moço diz, não vi nada. Mas Elias continua na posição de dar à luz. E aí o moço volta e ele diz, mas faz isso por 7 vezes. E o moço vai e volta, vai e volta. Na 7ª vez, quando ele retorna, ele fala, eu estou vendo alguma coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Às vezes você já tem orado há muito tempo. Você está na posição de oração, de intercessão há muito tempo. E você não está vendo nada acontecer. Você diz, eu não estou vendo nada. E mais uma vez, eu não estou vendo. Pastor Luiz, eu estou orando. Eu já oro, eu sou crente há 30 anos e eu estou orando. E eu não estou vendo nada. Querido, mas não saia da posição. Elias não saiu da posição. Elias permaneceu no Carmelo, e Carmelo, monte, quando você vê monte na Bíblia, fala de intimidade, de relacionamento, de oração. O monte representa esse momento de relacionamento com Deus, e ele ali, na posição de dar à luz, na postura de dar à luz, até que a chuva venha, ore até que chova, ore até que você veja um sinal. O sinal não foi muito grande, foi uma nuvem, não do tamanho da mão, mas da palma, menor ainda. Mas aquele era o suficiente sinal que Elias precisava para declarar. Agora avisa para Acabe preparar as suas coisas, porque a chuva vai vir, a chuva vai chegar. E como Elias disse naquele dia, eu quero dizer para você hoje, querido, você pode estar num tempo esperando chover e num tempo seco, um tempo de sequidão, mas continue posicionado, continue gerando, porque está vindo uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem, e eu quero dizer que hoje é um sinal de chuva na tua vida, hoje é um sinal de chuva na tua família, hoje Deus dá um sinal para você, hoje Deus dá um sinal aqui nesse lugar. Está começando a escurecer o céu de nuvens carregadas de chuvas de bênção sobre a tua vida. O tempo da sequidão vai parar, e eu vim aqui como um profeta de Deus para declarar isso. Há um tempo novo chegando, há algo sendo gerado, há algo estabelecido no céu, e que vai ser gerado nessas semanas, aqui na terra, aqui nesse lugar. Deus queria dar chuva, Deus quer dar chuva, mas Deus espera alguém que traga a chuva através da sua oração. Quem é esse alguém? Levante a mão aí. Quem são os Elias dessa geração que vão trazer chuva? Naquele tempo Deus já levantava um profeta, 2, no máximo 3 profetas, para trazer a palavra para todo o povo. Hoje todos nós temos acesso a essa unção profética, e você é o Elias que Deus escolheu, você é um Elias que Deus estabeleceu para essa geração.
Ele precisava de alguém para gerar. Vire para quem está do seu lado, diga assim: Deus precisa gerar através de você. Ele quer gerar através de você. Aleluia. E a chuva vem. E a chuva cai. E aí nós encontramos um outro personagem lá na frente. Eu gosto de fazer esse paralelo, esse link, que é Tiago. E quando nós lemos a carta de Tiago, capítulo 5, versículo 13 até o versículo 20, eu vou ler para você. Tiago, capítulo 5, do verso 13 até o verso 20. E quem encontrou, diga amém. Se você for acompanhar, não sei se vai passar aqui, você pode acompanhar, mas Tiago fala de Elias. E no versículo 13 diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os pastores, os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, ou seja, tem muito poder por sua eficácia a oração do justo. Elias era homem semelhante a nós. Dá uma pausa aí, eu já começo a ter uma crise aqui. Elias era homem semelhante a quem? Meu Deus do céu. Você entende isso? Sabe o que Tiago está dizendo aqui? O Espírito Santo, através de Tiago, está dizendo aqui? Que você pode orar e parar a chuva. Que você pode orar e voltar a chover. Que você pode se colocar como o intercessor que vai gerar algo e acontecer. Elias era homem semelhante. Quem recebe essa palavra? Quem crê nessa palavra? Vamos continuar. Sujeito aos mesmos sentimentos. Você sabe que Elias ficou deprimido? Por causa da afronta de Jezabel? Elias quase parou. Ele ficou deprimido. Os sentimentos que às vezes nós temos, querido, a gente olha na Bíblia, mas esses homens eram poderosos. Eles também tinham momentos de luta interior, como você e eu. Talvez você esteja aqui hoje assim, aflita, angustiado, duvidando até mesmo da palavra. Mas é por isso que a gente está aqui, para que através da palavra a tua fé cresça, aumente, seja reativada. Eu quero declarar que pessoas vão ser reativadas na fé aqui. Aquela fé que um dia você já teve, você vai ter uma fé renovada através dessa ministração em nome de Jesus. E ele diz, semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com, olha só, e orou com insistência para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Você já imaginou você orar para não chover? Porque Deus mandou, claro, né? Porque ali era uma direção, era uma oração, uma intercessão profética. O que é uma intercessão profética? Existem alguns tipos de intercessão. Uma delas é a intercessão profética, que é quando nós intercedemos mediante a revelação de Deus. Deus fala assim, pastor André, intercede assim. É isso que eu quero que você, dessa maneira, você vai declarar que não vai chover só nesse pedaço aqui durante uma semana. Vai chover em volta. Aí é uma revelação, isso é intercessão profética. E aqui ele recebeu uma direção de Deus e ele orou por isso. E aí Tiago continua. Por 3 anos e 6 meses não choveu. Versículo 18. E orou de novo. E o céu deu chuva. E a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, alguém o converter, saber que aquele que converte pecador do seu caminho errado salvará a morte, a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Vamos entender algumas coisas aqui. Voltando nosso pensamento para o Carmelo. Quando Elias se coloca na posição de dar à luz, ele fala para o moço ir e voltar 7 vezes. Na 7ª vez, ele vê uma pequena nuvem que é o sinal da chuva e a chuva vem. Quando nós chegamos em Tiago, nesse contexto do versículo 13 até o versículo 20, nós encontramos Tiago falando e citando o profeta Elias. E aqui, nessa passagem, Tiago cita
Por 7 vezes ele faz menção à palavra oração, orou, cadê outra parte aqui que ele fala? Oração, orai e orou. Mas em 7 momentos ele faz menção à palavra oração. Eu entendo, eu creio que você também entende que na Bíblia não existe nada por acaso. Não tem uma vírgula na Bíblia, que você sabe que uma frase, se tirar a vírgula, pode mudar completamente o contexto. Não tem uma vírgula na Bíblia que está ali por acaso. A Bíblia toda se conecta e se autoexplica. E aqui nós vemos Tiago citando Elias, que pediu 7 vezes para o moço conferir a chuva. E Tiago cita Elias e fala por 7 vezes, aborda a palavra, faz menção à oração. Deixa eu te dizer uma coisa. 7 na Bíblia é um número que simboliza a plenitude, a perfeição, aquilo que é perfeito, aquilo que é pleno. Quando Deus estabelece algo e mostra, nos dá um apontamento, seja num número, seja, por exemplo, 12 tribos, 12 apóstolos, fala de governo, fala de estabelecer o governo do Senhor, o governo dele na terra. Quando nós lemos aqui 7 vezes a palavra oração, eu entendo que o Senhor está nos mostrando que através da oração é o meio que Deus quer liberar o seu poder. A oração não é a fonte é Deus, mas a oração é o caminho de liberação do poder. Tanto que Tiago diz, está alguém doente? Pega, chama o enfermo, coloca os pastores para ungir e orar. O que é isso? Liberação de poder através da oração. Nós vamos fazer isso aqui nessa noite, irmãos. Você está aqui enfermo, nós vamos orar para você ser curado. Você está aqui precisando de um milagre, eu vou orar pelo seu milagre, nós vamos orar, os pastores, nós vamos declarar esse milagre na sua vida. Porque a oração é o meio pelo qual Deus libera o seu poder. Diga para quem está do seu lado, Deus vai liberar poder na sua vida hoje. Agora fala com mais fé, Deus vai liberar poder na sua vida hoje. Aleluia. Você vê a liberação de poder na igreja de Atos. A igreja de Atos era uma igreja poderosíssima. Por quê? Porque era uma igreja que entendia que a oração precisava fazer parte da sua vida. Então, o tempo todo você vê o povo da igreja de Atos orando, e então eles são revestidos de poder e eles fluem no poder do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para você, quem gosta de anotar mensagem, anota essa frase aí. Nós atraímos aquilo que nós priorizamos. Entenda isso. Nós atraímos aquilo que nós priorizamos. Então, se você priorizar a presença de Deus, você priorizar a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, o relacionamento com Deus, você vai atrair a presença de Deus. Quem está aí, diga amém. Então, priorize as coisas de Deus. Você tem a sua igreja, as atividades da sua igreja, priorize. Não coloque a sua agenda, se der eu vou. A sua agenda tem que ser feita da seguinte maneira. As coisas de Deus têm prioridade. Você começou uma jornada hoje. São 4 semanas no tema que Deus colocou no coração do pastor. Então você priorize essas 4 semanas para que você complete esse ciclo. Começou a gerar. Talvez alguns já sintam as dores de parto hoje. Talvez outros comecem a sentir semana que vem. E na outra, mas vá até o final. Priorize. Priorize as atividades da igreja nos domingos. Priorize as coisas de Deus. Priorize a palavra de Deus em detrimento da palavra do homem. Priorize, nós atraímos aquilo que priorizamos. Então, porque eu entendo o seguinte, irmãos, Deus ele é um Deus de ambientes. Deus se manifesta muito no ambiente que é propício para Ele se manifestar. Então, quando nós entramos na igreja e começa o culto, estava tão gostoso a adoração. Ali Deus está começando a receber a adoração. O ambiente está sendo preparado. Aí nós vamos adorando, vamos louvando, vamos orando com os irmãos. Deus é um Deus de ambiente. Você precisa viver e preparar um ambiente para que Deus se manifeste. Elias, no Monte Carmelo, preparou o ambiente para Deus se manifestar. Quando ele confronta os profetas de Baal, ele prepara um altar para o Senhor lançar fogo. Ele prepara todo o ambiente, ele espera o tempo certo e quando ele começa a orar, vem fogo do céu e consome aquele altar. Você tem que preparar altares para o Senhor, como um sacerdote, preparar o ambiente para Deus se manifestar. E eu creio que esse ambiente dessa noite está preparado para a manifestação do Senhor. E a oração poderosa, ela envolve fé e ela envolve ousadia. Eu estou me encaminhando para encerrar, para a gente orar. Mas eu quero ler mais um texto com você, que é 1 Samuel, capítulo 1.
E esse é um outro personagem que a gente vai falar nessa noite, que através da sua oração gerou algo extraordinário, não só para ela, mas para toda a nação de Israel. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 até o versículo 18. Diz assim: levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor eu o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Perseverando ela no orar, perante o Senhor, grava isso, querido, isso é tremendo. Passou Eli, o sacerdote, a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, e os seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua filha por serva de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Aleluia! E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi ao seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era tão triste. Aleluia. Eu tenho algumas lições que eu aprendo com Ana que eu quero compartilhar com você aqui. É bem rápido, são 7 lições que a gente pode compartilhar desse texto. Primeiro, você entende comigo que Ana passou por momentos de muitas lutas, momentos difíceis, de muitas dificuldades. Ela passou momentos de muita... Ela mesma diz: estou aflita, amargurada de alma. Ela estava com amargura de alma. E quantas pessoas não têm andado assim, irmãos? Muitos de nós, cristãos mesmo, que já temos a liberdade que Cristo conquistou para nós, muitas vezes estamos aflitos. Por quê? Porque temos orado por algo, temos buscado algo e não temos visto nada acontecer. Ana orava por um filho, o seu marido a amava, mas a sua rival Penina humilhava, perseguia ela dentro da sua própria casa. Então a primeira lição é que Ana passou por momentos difíceis, e você talvez esteja passando por momentos difíceis, momentos de luta, momentos de amargura de alma, de aflição, por alguém, por você mesmo. Mas isso não é o fim. Porque quando Deus tem um propósito, a aflição e o momento de luta é apenas o início do cumprimento do propósito. Você entende isso? Então saiba que a aflição, a luta que você está passando, não é o final. É apenas o início do cumprimento do propósito de Deus nessa área da sua vida. Quantos recebem essa palavra? Segunda lição que eu aprendo com Ana é que Ana estabeleceu um voto com Deus, um propósito. Falou: Senhor, eu quero tanto gerar um filho, que se o Senhor me der um filho, eu vou consagrá-lo a ti. Como assim? Ela ia deixar o filho dela ser criado como um sacerdote por Eli, ser criado no templo. Ela ia ficar com o menino somente até o tempo do menino parar de mamar. E depois ia colocar ele para ser criado como sacerdote, só poderia subir para estar com ele uma vez por ano. E cada vez que ela ia, depois ela cumpre o propósito, ela levava uma túnica nova, porque o menino ia crescendo, ela levava uma roupinha nova. Coração de mãe, né? Deixa eu dizer uma coisa para você. Ana estabeleceu um voto com Deus, um propósito. Ela entendeu que o que ela iria gerar não era só para ela, mas era para toda uma nação. O que Deus quer gerar não vai só abençoar a tua vida. Isso vai alcançar uma reação em cadeia, vai alcançar quem está do seu lado, quem está na sua direita, na sua esquerda, atrás de você, vai alcançar a tua família, querido. Receba essa palavra nessa noite. Agora entenda isso, se coloque diante de Deus com propósito. Faça votos com Deus e cumpra os seus votos com Deus. Terceira lição que eu aprendo com Ana:
Ana não se afastou da presença de Deus e nem do templo, mesmo passando momentos de luta. Tem pessoas que se afastam de Deus, quando demora um pouco e Deus não faz aquilo que está pedindo a Ele, orando, clamando e esperando. Ela não se afastou da presença de Deus, mesmo com a amargura de alma, mesmo angustiada, mesmo aflita. Sabe o que Deus está dizendo? Mesmo triste, mesmo chorando, mesmo amargurado, mesmo com o coração aflito, não se afaste da presença de Deus, não se afaste do templo, da casa do Senhor, não se afaste da comunhão na casa do Senhor. Em quarto lugar, estou correndo um pouquinho, eu vi a hora, vou chegar lá, pastor, na hora que você falou. Ana perseverou em oração até Deus realizar o milagre. Isso aqui é um segredo, irmãos. Para quem quer viver o milagre, tem um segredo. E o segredo é perseverança. Vira para quem está do seu lado. O segredo do milagre é a perseverança. Você vê comigo aqui que ela orou e ela não parou de orar o tempo inteiro. A perseverança é uma chave, querido, que abre portas. A perseverança é uma chave que abre a porta daquilo que você tem esperado no Senhor. Então você precisa perseverar. Querido, se você não perseverar de cá, o diabo vai perseverar de lá. Porque ele vai trabalhar o tempo todo para te afastar da fé, para te afastar do propósito e para não deixar você ser abençoado. Então você tem que mostrar para ele que maior é o que está em você do que esse espírito que está nesse mundo e perseverar até o fim, até que você veja cumprido todos os propósitos de Deus. Repita comigo, eu vou perseverar. A partir de hoje, eu não vou mais esmorecer, eu vou perseverar. Em quinto lugar, Ana não se deixou levar pela ofensa. Eu gosto muito disso aqui. Não dá para falar tudo o que eu gostaria por causa do nosso tempo, mas essa questão da ofensa é muito interessante. Primeiro, ela era ofendida dentro da própria casa, pela sua rival. Segundo, provavelmente ela era ofendida pela vizinhança, porque naquele tempo a mulher não gerar filhos para o seu marido era uma vergonha para a família. Então, provavelmente ela recebia uma ofensa coletiva da vizinhança, de parentes, etc. E em terceiro, ela recebeu uma ofensa do sacerdote Eli, que era alguém que ela provavelmente esperava uma outra palavra. Porque quando ele a vê orando, com o coração aflito, o que ele chama ela? De bêbada. Minha filha, você está aí porque você está bebendo, está aqui orando bêbada. E a resposta de Ana para Eli foi uma resposta extraordinária. Ali, Deus finalizou o que faltava para Ana receber o milagre dela. Porque ela diz assim, eu entendo isso. Não, Senhor meu. Ela não falou, você está pensando o quê? Ela não deixou que a ofensa gerasse nela uma revolta a ponto dela entrar em conflito. Ela respondeu com honra. E toda atitude de honra gera recompensa. Quando você honra a Deus, honra os irmãos, honra os seus pastores, honra os que estão abaixo, os que estão acima no seu trabalho, quando você honra, você é recompensado. E ali ela fala com o sacerdote, sabe qual é a resposta do sacerdote? Ele abençoa. A bênção da autoridade espiritual, ela desata coisas no mundo espiritual. E ele abençoa, então, quando ela responde, não, estou aflita na minha alma, ele fala, então, que seja feito conforme a tua petição. Que Deus te conceda o que você orou agora. Isso é poderoso, irmãos. E ela recebe aquela palavra. Deixa eu dizer uma coisa. Você não pode escolher o que fazem contra você. Não dá para você escolher como as pessoas vão agir em relação a você. Mas você pode escolher o que você faz com aquilo que fazem contra você. Você entendeu? Você não pode escolher, decidir se alguém vai te ofender ou não. Não é verdade? Mas você pode escolher como você vai reagir a isso. Ofendendo também, se irando ou colocando diante do Senhor e aguardando Deus honrar a tua fé. Eu vou dizer uma coisa para você. Escolha sempre reagir diferente quando você for ofendido. E talvez muitos aqui estejam feridos por pessoas. E às vezes quando está ferido é até difícil de orar. Até orar pelas pessoas, da nossa família. Mas deixa eu te dizer uma outra coisa. Uma das maneiras que você tem mais profundas de demonstrar o seu amor por alguém não é dando um presente.
É orando por essa pessoa. É orando por ela. Então, Ana escolheu agir com honra e ela foi recompensada. Em sexto lugar, a sexta e penúltima lição, Ana recebeu essa palavra profética do sacerdote. Você está recebendo uma palavra profética hoje. Quando você receber uma palavra, querido, escute, eu aprendi isso. Agora, onde eu vou, quando tem uma ministração e eu estou ali, eu procuro receber tudo. Sabe por quê? Eu não sei se é aquela palavra a definitiva que Deus vai usar para trazer aquilo que eu estou esperando há tanto tempo. Então, quando você estiver aqui quarta, domingo, no culto das primícias, nas atividades da igreja, querido, receba todas as palavras que Deus ministrar do altar para a tua vida, porque a palavra que Deus liberar sobre a tua vida pode ser a palavra, pode ser naquele momento que tudo vai mudar. Como é que veio o Pentecostes em Atos capítulo 2, quando eles estavam reunidos ali no cenáculo na casa de Marcos? De repente. Não diz o texto que de repente, veio um fogo do céu, um vento poderoso encheu aquela casa. Querido, de repente de Deus pode estar acontecendo na tua vida agora. De repente você pode chegar na tua casa e está tudo mudado. De repente você vai ser curado. De repente Deus vai responder a tua oração hoje, que você já tem orado há 13 anos. De repente, vira para quem está do teu lado, diga assim, fica ligado no de repente de Deus. Aleluia! E a sétima lição sobre Ana é que algo começou a mudar na vida de Ana. Porque no finalzinho diz que o seu semblante já não era tão triste. A palavra profética já começou a mudar alguma coisa na vida dela. Ela ainda estava um pouquinho triste, mas já não era tão triste. Coisas começaram a mudar. Talvez você não veja tudo sendo resolvido hoje. É até leviano da minha parte se eu dissesse isso para você. Mas uma coisa eu posso dizer, algo começou a mudar. Porque a oração tem poder. A oração é eficaz. Orar resolve. Querido, a oração não pode ser o seu último recurso. A oração tem que ser o primeiro. Às vezes a gente vê uma situação, a gente tenta resolver de tudo quanto é jeito. Quando a gente não consegue, a gente fala, bom, eu vou orar então, né? Quem é assim? Só sinceros aí. Mas a oração tem que ser o primeiro recurso. E eu quero concluir, e agora eu vou concluir mesmo. Versículo 19 e versículo 20, dessa sequência de 1 Samuel 1, 19 e 20, que diz assim: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher. Sublinha isso aí. E lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Irmãos, isso é muito poderoso. Tem duas chaves aqui nessa conclusão, para a gente fechar essa primeira noite. Duas chaves. A primeira chave a gente já falou muito, que é a oração. A oração eficaz, a oração poderosa. Ana orou, não parou de orar, continuou orando. E quando ela chegou e encontrou o seu marido, Eucana, depois que ela... Note que foi depois que ela voltou do templo onde ela recebeu a bênção de Eli. Quando ela chegou, a primeira coisa que eles fizeram foi adorar. Essa é a segunda chave. Note aqui, levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Depois eles coabitaram. Tem duas chaves, a oração e a adoração. Repita assim, oração e adoração. São chaves que rompem estruturas no mundo espiritual. São chaves que rompem barreiras malignas no mundo espiritual. Porque a oração é entregar para Deus e a adoração já é exaltar a Deus antes mesmo de você ver o resultado. Será que nós temos louvado, adorado, exaltado ao Senhor, mesmo antes de ver o resultado da nossa oração? Ana nos ensina essa chave, ela recebe a palavra, volta para casa, mas antes até de agir no natural, ela adora. E aí depois eles coabitam e diz que no devido tempo, passados 9 meses, o tempo devido, ela gerou Samuel. Sabe quem foi Samuel, irmão? Samuel foi um profeta
tão importante na história de Israel. Samuel foi o profeta da transição. Ele que fez a transição do período de juízes para o período da monarquia. Você entende isso? Ele foi o último juiz e foi o profeta que ungiu o primeiro rei de Israel, Saul, e também ungiu Davi. Essa mulher não gerou somente um filho, ela gerou alguém que realmente veio para mudar um tempo, uma estação profética na vida do povo de Israel. O que Deus quer fazer não é algo pequeno, é algo grande. O que Deus quer fazer não é algo simples, mas é algo poderoso na sua vida. Pode estar demorando, mas não é porque Deus está demorando, querido, é porque Deus está caprichando na sua bênção. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Fique de pé, por favor.